Bom, vamos lá, companheiros. O nosso objetivo aqui hoje é discutir de uma maneira um pouco mais minuciosa o problema do avanço político da direita. No sábado passado, nós assinalamos que houve uma tentativa de vários setores de mascarar o verdadeiro caráter do ato. Em uma certa medida, se nós olhamos a imprensa, olhamos a internet, as redes sociais, etc., nós vamos ver que essa disputa, digamos assim, sobre quem é que estava nas ruas e qual é o sentido geral desse movimento, ela permanece, mas os dados que nós pudemos colher aí na própria manifestação, eles se impõem, eles são muito claros, né? Em primeiro lugar, uma boa parte das pessoas que analisaram, que estiveram presentes, que testemunharam a mobilização do dia 15 de março, tem um acordo, né? Concorda em que a manifestação foi uma manifestação, pelo menos, da classe média privilegiada de São Paulo, de uma parcela da classe média privilegiada de São Paulo. Na semana passada, nós esclarecemos que, se bem a composição, digamos assim, do ato, do ponto de vista numérico, fosse majoritariamente de classe média alta, inclusive, o ato tem que ser classificado, de um ponto de vista geral, de um ponto de vista de classe, como um ato da burguesia, né? Veio à tona também, posteriormente, né, o que não era possível ver no momento do ato, que inúmeros integrantes da própria burguesia participaram do ato. Quer dizer, é um ato da burguesia, né? A burguesia, em geral, também não vai a reboque da classe média. A burguesia, como classe social, ela exerce uma liderança sobre o setor conservador da classe média. Se eles estavam no ato, em grande número, inclusive, né, setores expressivos da burguesia, tinha lá gente da família que dirige o Banco Itaú e outras coisas que tais, é visível que o ato é um ato da burguesia, da classe dominante. Todas as tentativas de mostrar o ato como sendo uma manifestação do povo, uma manifestação popular, que persistem, né, que subsistem aí, no final das contas se chocam bem claramente com a realidade. Bom, esse é um aspecto do problema que já foi destacado, eu estou aqui só reiterando a questão. O segundo aspecto do problema, que também já foi dito, mas eu vou repetir aqui, por uma questão de clareza, é o caráter político do ato, né? Aí já a tentativa de tergiversar os fatos é um pouco mais enérgica, um pouco mais incisiva, né? Vários órgãos, inclusive da esquerda, dizem o seguinte, que as pessoas que falavam em intervenção militar eram uma minoria. Bom, isso não é bem assim, né? Havia muita gente falando em intervenção militar. Nós destacamos aqui que o caminhão de som que estava parado em frente ao MASP, ou seja, no coração da manifestação, pedia abertamente a intervenção militar, mas, de qualquer maneira, o tom anticomunista, ou seja, antiproletário, antipovo da manifestação, era absolutamente claro, né? Nesse sentido, a política geral da manifestação, ela tem um caráter nitidamente, claramente fascista, né? Uma coisa que as pessoas não entendem e se confundem, né? Porque a análise é a análise do concreto, da vida, das coisas concretas, do fato concreto, do fato especificado. As análises genéricas, elas tendem a escapar da realidade. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: se existe um movimento especificamente fascista, com militantes nas ruas e tal, como os marxistas que trabalharam na década de 30 descreveram, isso não quer dizer que as pessoas que não põem uma camisa verde, uma camisa preta, uma camisa marrom,
e não saem à rua fazendo o gesto nazista ou do fascismo italiano, batendo no peito ou gritando Anauê, elas não sejam fascistas. A orientação política fascista não está vinculada a esse tipo de manifestação. Digamos assim, é uma espécie de programa. Qual é o miolo desse programa? O miolo desse programa é a luta contra a organização independente da classe operária, que, em geral, aparece sendo como anticomunismo. Todas as manifestações anticomunistas atuais, elas são, nesse sentido, fascistas, porque elas não têm um caráter, por exemplo, politicamente liberal. O liberalismo político deveria, né, de acordo com a sua doutrina, tolerar a diversidade. Quando não há esse preceito da tolerância da diversidade, nós estamos diante de uma força que busca exterminar a organização da classe operária, daí o anticomunismo. Tá claro? Então, genericamente falando, a orientação da manifestação é uma orientação claramente fascista. Não pode haver dúvida nenhuma sobre isso. Outra coisa com a qual as pessoas se confundem é a seguinte. Quando você fala, por exemplo, da ditadura militar brasileira, você não se refere, as pessoas não se referem a ela como sendo uma ditadura militar fascista. Por quê? Porque não foram os camisas negras do Mussolini, os camisas pardas do Hitler que tomaram o poder, né, e se impuseram. Mas a pessoa se esquece do seguinte, que o fascismo, uma vez que ele chega no poder, ele se desfaz dessas pessoas de camisa colorida, né? Em geral, essas pessoas são eliminadas do cenário político. Hitler exterminou as tropas de assalto, né? As SA nazistas, que eram os camisas pardas, exterminou. Há um episódio na história da Alemanha que é muito importante conhecer, que é chamado de A Noite das Facas Longas. O Hitler, logo depois da tomada do poder, vendo as contradições entre a milícia fascista e o governo fascista, que era um governo dos grandes empresários, ele chamou uma reunião com a liderança das SA num acampamento, né, à beira de um lago, um negócio bonito, onde ele supostamente iria fazer um discurso. À noite, os SS nazistas, que era a guarda pessoal do Hitler, eles entram no acampamento quando o pessoal está bêbado, e eles promovem um grande massacre e matam toda a liderança dos SA, que depois é desmantelada. Até porque as SA concorriam com a polícia oficial e com o exército. O regime burguês não tolera essa dualidade. Então eliminou. A partir desse momento, o governo de Hitler é uma ditadura militar bonapartista como outra qualquer, como a do Pinochet, por exemplo. Então as pessoas que conhecem a coisa assim meio na base da orelha de livro, não têm a capacidade de analisar. A ditadura militar brasileira, né, comparando com aquilo que foi estabelecido no poder, tinha um caráter fascista também. Ela não chegou ao poder sobre a base das milícias fascistas, embora o exército estivesse dominado por muitos elementos, tivesse composto por um setor minoritário, mais expressivo, abertamente fascista. Então, quer dizer, esse pessoal é fascista. A orientação política deles é fascista e a gente deve dizer isso. Aqui se faz necessário também um esclarecimento sobre outra confusão que as pessoas procuram criar. As lideranças visíveis da manifestação, aquelas que a burguesia dá maior destaque, e que são organizações, digamos assim, do ponto de vista burguês, mais respeitáveis, elas todas se apresentam como liberais. Então, isso daí seria para algumas pessoas da esquerda que analisam o problema, ou até gente em geral, da direita e tudo mais, que o liberal ele seria um democrata. Não tem nada a ver isso aí. O liberalismo, ele é uma força da extrema-direita da burguesia. Esse liberalismo militante, ideológico, é uma força da extrema-direita. Pode ter algum liberal aí que fuja do padrão, uma exceção à regra, um indivíduo. Mas esses setores não, esses setores são de extrema-direita.
né? Os liberais, eles procuram fazer propaganda de que eles são a favor da liberdade, etc. e tal. Não, a propaganda deles é uma propaganda tipicamente fascista. A propaganda deles é assim: tem que acabar com todo tipo de assistência social. Isso é fascismo. Significa deixar a população pobre na mão de Deus. Ou seja, na mão de ninguém. Eles querem acabar com a escola pública, a medicina pública, o atendimento de saúde público. Isso aí não pode ser considerado uma coisa democrática. Esse é um programa econômico fascista, de liquidação da população, de extermínio, né, de matar a população de fome. E onde eles tiveram a oportunidade de colocar em prática esse programa nos últimos anos, os países se revoltaram de uma maneira espetacular. Na Bolívia privatizaram a água. Estavam em processo de privatização da água. O que significa essa privatização da água? Tem um filme até que mostra isso daí. O cidadão botava lá uma panela para recolher a água da chuva, vinha a polícia e proibia, porque a água não é mais dele. A água que cai da chuva. Isso daí não é um programa democrático. Você pode chamar de liberal, você pode disfarçar, etc. e tal, mas esse é um programa de características fascistas. Os liberais na manifestação, eles não são nem um pouquinho diferentes dos outros fascistões declarados que estavam lá pedindo intervenção do exército, etc. e tal. Vamos ter isso daí absolutamente claro. Basta a gente ver também os ídolos dos liberais, né? Os grandes ídolos dos liberais, até 20 anos atrás, eram duas pessoas. Era um norte-americano chamado Milton Friedman, né? E um austríaco chamado Friedrich Hayek. Bom, esses dois, só para a gente ver o nível de democracia da opinião deles, eles foram não só os apoiadores, como eles efetivamente foram os organizadores da ditadura de Pinochet no Chile. A ditadura de Pinochet foi organizada pelos Chicago Boys. Foram uns pseudo-intelectuais aí do imperialismo da Escola Econômica de Chicago, né? Discípulos do Milton Friedman e do Hayek, que organizaram o golpe militar do Pinochet e a ditadura e a economia posteriormente. Isso é o liberalismo. Por isso também vocês podem notar a malandragem do liberalismo. Toda vez que vocês vão discutir com um liberal, não aparece o nome do Friedman. É muito raro. Se vocês acompanham nas redes sociais a propaganda dos chamados liberais, não se fala do Friedman, eles falam de quem? Von Mises. Qual é a vantagem do Von Mises, fora de ser uma pessoa ainda mais obtusa e mais ignorante do que os outros dois? A vantagem dele é que a atuação política dele é bem mais antiga. Mas vamos esclarecer aqui um dado significativo desse grande liberal, defensor da liberdade. Ele foi ministro da Economia no governo do chanceler Dollfuss, na Áustria. O chanceler Dollfuss, ficou conhecido na história como o austrofascismo. Era um governo fascista austríaco. Esse governo é menos conhecido, esse fascismo é menos conhecido, até porque o fascismo austríaco foi derrubado pelo Hitler, porque o fascismo austríaco era nacionalista e o Hitler queria anexar a Alemanha. Essa era a grande divergência entre eles. Né? Então, para conseguir a anexação da Alemanha, o Dollfuss foi assassinado. Mas ele era um governo fascista, como outro governo fascista qualquer. Aquele governo que atacava as reuniões operárias, de porrete na mão, etc. e tal. Tinha suas milícias fascistas, tudo ao estilo do fascismo da década de 30. Então, é importante desfazer essa confusão, né? Porque o que nós temos aqui, em nome do liberalismo, nada mais é do que uma outra cobertura para o fascismo. O liberalismo é a política mais violenta e agressiva que o imperialismo tem nesse momento. É uma política que diz o seguinte: você tem que se virar.
né? É a meritocracia. Por exemplo, você mora numa favela, você tem que se virar. Você pode, se você for uma pessoa esforçada, ter um Rolls Royce. Parece brincadeira dizer isso, mas se você tiver a desagradável oportunidade de conversar com essas pessoas, eles vão te dizer coisas assim. Eles vão falar que o capitalismo é uma maravilha, né? Sempre vão falar para você ir para Cuba, o que seria uma coisa boa, porque Cuba é um país extremamente bonito, né? Eu, inclusive, já vi isso aí várias vezes nas redes sociais. Eu fico esperando que um liberal desse apareça para me pagar a passagem, o hotel, para eu ir para Cuba, né? Deixo aqui, inclusive, o recado de que eu gostaria de ir para Cuba. Se alguém estiver disposto a financiar, eu estou aqui aguardando esse financiamento. Mas é tudo assim. Eles comparam, o nível intelectual é o seguinte, eles comparam Cuba com os Estados Unidos. Quer dizer, eles comparam uma ilha plantadora de cana-de-açúcar com o maior país capitalista do mundo. Então eles falam assim, tá vendo como o capitalismo é melhor? Mas a gente poderia também comparar a antiga União Soviética com Haiti. Se fosse para fazer comparações absurdas, aí não ficaria tão bonita a situação do capitalismo, porque Haiti também é capitalista. Burkina Faso é capitalista, o Sudão é um país capitalista. Aí, logicamente, eles não concordam, porque capitalista são só os ricos, os outros seriam uma espécie de ser sem definição. Mas, enfim, só para a gente esclarecer as coisas, falar em liberalismo não resolve nada. Esses liberais, os ditos liberais, que não são nem um pouquinho liberais de nada, eles são tão fascistas quanto o cara que carrega a bandeira azul do integralismo na manifestação. Ou mais até. Se eles não são tanto quanto, eles são mais. Porque eles são verdadeiramente pessoas que odeiam o povo e querem massacrar a população de todos os países para garantir o lucro das empresas. O símbolo do liberalismo, a gente não deve esquecer nunca, é o Pinochet. Né? A própria Margaret Thatcher, que é liberal do país desenvolvido, quase foi linchada no país dela, ela falava que um dos maiores homens que ela conheceu tinha sido Augusto Pinochet no Chile, o maior carniceiro das ditaduras latino-americanas. Bom, então nós temos aí essas definições que são muito importantes, né? E nós temos um fato, um segundo fato, né? Que é que no dia 15 de março, esses direitistas democráticos do povo e tudo mais atacaram uma sede do PT, né, em Jundiaí, tentaram queimar a sede do PT, atacaram a sede do sindicato dos Correios do Paraná, porque estava lá desenhado na fachada da sede do Correio a silhueta do Che Guevara, e 2 dias atrás atacaram a sede do PT no centro de São Paulo. Já não foi na manifestação, já não foi com a cabeça quente, já não foi uma multidão animada e tal. Então nós temos que chamar a atenção para esses fatos, porque nós temos que dizer o seguinte, é assim que começa o enfrentamento entre o movimento operário e os fascistas. Não começa num enfrentamento geral, num desfile de 5.000 camisas verdes na Avenida Paulista. Começa com esses ataques. Quando a esquerda, que é ultracapituladora, que não quer ver de jeito nenhum a extrema-direita porque atrapalha os planos de progressão infinita da democracia, ou seja, da infinita conquista de um cargo, outro cargo, outro cargo, outro cargo, que é aquela coisa que a pequena burguesia, de direita e de esquerda, não consegue resistir de jeito nenhum. Quando eles abrem o olho, aí o negócio já está bastante avançado e muito difícil de conter. Então nós precisamos fazer um alerta, né, de que é hora das organizações operárias reagirem a essa investida dos fascistas. É preciso, em primeiro lugar,
primeiro passo que se deve ter é ter consciência do que está acontecendo. E a consciência se opõe ao encobrimento que é feito pela esquerda pequeno-burguesa, quase que toda ela, totalmente, incluindo aí o PT, né? E a política de passividade diante disso, ou pior ainda, a política de vamos controlar os fascistas com a polícia e a justiça democrática. Nós temos que entender o seguinte, o fascismo, como esse que nós estamos vendo aqui, ele é uma criação da burguesia. Quem levou essa gente na rua? A burguesia. O papel da imprensa capitalista, do monopólio da imprensa capitalista, é muito óbvio. A burguesia é como ela estivesse criando aí uma matilha de cães de guarda, de Dobermans, que ela pretende usar contra o movimento operário. Em último caso, se a situação for totalmente insustentável, que não é o caso agora, eles colocam inclusive os Dobermans no governo. Esse foi o governo Mussolini na Itália, foi o governo do Hitler na Alemanha e outros governos em outros lugares do mundo. No Brasil só não aconteceu exatamente isso porque a burguesia conseguiu controlar a situação sem colocar os Dobermans diretamente no governo. Né? Aqui no Brasil o que aconteceu foi que os camisas verdes ajudaram a subida do governo do Estado Novo, Getúlio Vargas, e depois o Getúlio Vargas acabou com eles, né? Getúlio Vargas ficava numa, como ele, política tradicional dele e do nacionalismo burguês de conjunto, ficava manobrando com as diversas peças no tabuleiro lá, ora usando uma, ora usando outra. E ele usou, né, o integralismo de maneira habilidosa, a gente pode dizer, para chegar ao poder, depois se livrou dos integralistas. Os integralistas chegaram, inclusive, a fazer parte do governo Vargas. Na véspera pouco antes do Getúlio, tem uma anedota, né, que é interessante, que dizem que um pouco antes do Getúlio Vargas se livrar dos integralistas, numa manifestação, os integralistas compareceram em peso para aplaudir, né, o novo ditador e tal, o ditador do Estado Novo. Então, o Getúlio Vargas estava passando num carro aberto, né, e aí ele fez assim para a manifestação. Aí o acompanhante dele do lado falou, mas, senhor presidente, isso aqui, o senhor está fazendo o símbolo dos fascistas, o Anauê, que era assim, né, Anauê. E isso aí pode mostrar um compromisso maior e tal, que o senhor seria parte do integralismo e tudo mais. Aí o Vargas olhou e falou assim, esse símbolo tanto pode significar Anauê, como pode significar vocês não perdem por esperar. Né? E aí, logo na sequência, ele acabou com o integralismo. Então, esse é o quadro que nós temos. Qual é o problema número 1 que nós temos aqui? O problema número 1 é saber exatamente como responder à situação. Né? Em primeiro lugar, né, a primeira questão, que é uma questão essencial no que diz respeito ao avanço da direita no Brasil, é a propaganda. É preciso esclarecer, retirar a confusão, jogar luz sobre o caos e a confusão que todas as pessoas que analisam fazem em torno desse problema. E nós devemos dizer o seguinte, um militante, uma pessoa cujos interesses estão ligados ao movimento operário, não vai ficar esperando que a serpente se desenvolva e se transforme numa sucuri para tomar uma providência. Né? A pessoa vai lá onde está o ovo da serpente e esmaga a serpente no ovo. Só um maluco pode chegar e falar assim, não, vamos ficar tranquilo. Só queimaram 2 sedes do PT, só fizeram uma manifestação gigantesca na Paulista, por enquanto, né, não está acontecendo nada. Não vamos ficar tranquilos.
Não vamos esperar que aconteça nada mais. Inclusive, nós estamos falando isso já faz tempo. Que a burguesia tem uma política golpista, que o ataque contra o PT não é contra o PT, é contra todo o movimento operário e a esquerda em geral. Estamos falando isso aí. Então, a primeira questão é essa daí. É preciso esclarecer. É preciso levar esse debate. Mas não apenas no público da esquerda pequeno-burguesa. Porque esse público ele é um público ruim. O entendimento desse pessoal é difícil. O interesse social deles se contrapõe. Por exemplo, dá para perceber que muitas das organizações de esquerda que se negam a condenar diretamente o que aconteceu na Avenida Paulista, eles são gente que mora em bairro de classe média, né? Onde a paneleira da direita se deu bem e tal. Eles convivem com esse pessoal, eles estão sob a influência da ala direita da mesma classe social a qual eles pertencem. Então é difícil deles entenderem. Eles olham lá e falam assim, não, aquele cara que estava de camisa verde e amarelo, falando Dilma vai tomar no cu, ele é um confuso, o PT fez muita palhaçada com ele está revoltado. É difícil, com esse pessoal é difícil. Porque para eles, compreender alguma coisa é uma operação metafísica, como se fosse um sonho. Nós temos que levar essa discussão ao movimento operário, à classe operária, aos bairros, e apresentar a coisa de uma maneira concreta. Não vamos ficar fazendo pesquisa sociológica e filosófica. Se essa gente triunfar, eles vão passar o trator aqui em cima da classe operária. É simples assim. É isso que a classe média de esquerda não consegue entender. Fica num debate. Né? O debate mais irritante de todos que você vê em todos os lugares é o seguinte: isso daí é a política do ódio, da intolerância. Vamos parar um minutinho e pensar. Nós temos aqui aquele famoso cidadão de bigodinho, não o Charlie Chaplin, mas o outro que é menos engraçado, o Hitler. Já pensou você falando para ele, mas essa política sua é a política do ódio, da intolerância. Nós vamos convencer ele? Não vamos convencer ninguém. Você não consegue convencer a esquerda pequeno-burguesa, que é tem o ouvido totalmente impenetrável. Que dirá a direita fascista. Tem que acabar com esse negócio de que não pode ter política de ódio e de intolerância e soltar o ódio e a intolerância da classe operária sobre os intolerantes e odiosos da direita. É isso que nós temos que fazer. Isso tem que ficar absolutamente claro. Por isso, a propaganda deve ser dirigida aos trabalhadores. Né? Na manifestação tinha uma faixa que era assim, privatiza tudo. Eu tenho que fazer um cartaz dessa faixa e falar, olha o que nos espera nas mãos desse pessoal. O cara com cartaz lá, privatiza tudo. Quer dizer, você vai na periferia de São Paulo e não tem mais escola. O que o cara está dizendo é o seguinte, não tem mais escola pública, não tem posto de saúde público. Vocês já imaginaram isso daí? Não tem ajuda a ninguém necessitado. Nada. Tudo tem que pagar. E o cidadão, ele ganha um salário mínimo e meio, ou às vezes menos de um salário mínimo, e vai ter que pagar tudo. É isso que eles estão propondo. Então tem que abrir o olho do trabalhador, porque se acontecer dessa gente prevalecer, é isso que vai acontecer. Diante desse problema, ficar discutindo se o governo do PT é bom ou ruim é uma discussão acadêmica, já seria um elogio, é um verdadeiro, para usar uma palavra mais bonita, onanismo político. É isso, simplesmente isso daí. Não dá para discutir.
Tem que ir lá explicar para os trabalhadores. Por exemplo, nos Correios nós temos que explicar que se a política do PT é ruim, a desse pessoal seria pavorosa. Não há propaganda no sentido de explicar o que significa isso. Por exemplo, sem eles terem condições, a gente pode ver o que eles fizeram com a educação nesse momento aqui de crise econômica. Eles aproveitaram primeiro lampejo assim, de grande crise econômica e desfecharam um ataque violentíssimo contra a educação em todo o país. Uma coisa brutal. Isso daí não é nem 1% do que eles querem fazer. Então tem que explicar, nós temos que explicar cuidadosamente isso daí. Nós não devemos ser enganados pelo lobo em pele de cordeiro. Ah, não, nós queremos a Dilma é corrupta. Veja, mais corrupto do que a ditadura militar era impossível. Porque a ditadura militar ninguém controlava. Ninguém falava nada. Não podia falar nada. Você acha que um governo onde ninguém pode falar nada, ninguém pode denunciar nada de nada, a corrupção não tem que ser maior do que qualquer outro governo? Lógico. Então, nós temos que, primeiro a tarefa é essa daí, nós temos que explicar, mostrar, né, por todos os meios possíveis, fazer reuniões, fazer encontros, usar a imprensa, usar a internet, usar o boletim, usar o jornal, revista, tudo que a gente puder para explicar o que está acontecendo no Brasil. Quem disser que vamos esperar para ver, tem que ser descartado como uma pessoa inútil para qualquer tipo de movimento sério. Não dá para esperar para ver essas coisas. Quando você for ver, já vai ser tarde demais. A hora é agora e tem que ser feito agora. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é mais complexa, mas não, ao mesmo tempo, é uma coisa viável, é que nós precisamos lutar para orientar o movimento dos trabalhadores para uma luta concreta pelas suas reivindicações. A esquerda pequeno-burguesa ela inventou um movimento sem reivindicações. Por exemplo, na época da Copa, a reivindicação era não vai ter Copa. É uma reivindicação absurda. É um movimento não reivindicativo. Ontem eu li uma matéria que mostra bem o espírito da coisa, que é o seguinte. Teve uma assembleia dos professores do Rio Grande do Sul, né? Com 3, 4 mil professores. Aí, a oposição, que é da esquerda pequeno-burguesa anti-PT, né? Sim, que só quer se concentrar na questão do PT, eles votaram a favor da desfiliação do sindicato da CUT e votaram contra a greve. Quer dizer, por aí você vê que é tudo politicagem. É só politicagem. Uma coisa precisa ser dita com toda clareza, isso aqui é muito importante. Nesse momento aqui, nesse exato momento, hoje, a principal barreira, a principal luta contra a extrema-direita é a greve dos professores de São Paulo. Porque a greve coloca o mundo numa perspectiva... Primeiro coloca o mundo numa perspectiva real. Os professores estão reivindicando as suas necessidades reais, estão respondendo a um ataque real do governo do Estado de São Paulo. Os professores na rua estão pedindo fora Alckmin, que é o correto de se falar, né? Eles estão se mobilizando massivamente pelas reivindicações que se opõem à política e às necessidades da direita. Então, nesse momento, o principal muro de contenção de todo o negócio da direita
é a greve dos professores de São Paulo. Assim como a greve dos professores e funcionários públicos do Paraná foi um dos elementos fundamentais para conter, numa certa medida, o ímpeto da direita. Há toda uma pressão, a gente pode perceber isso daí, do governo do Estado de São Paulo, que atua sobre a ala direita da burocracia da POSP. A burocracia da POSP dá para perceber que ela está claramente dividida na questão da greve, um setor a favor, outro setor contra, influenciado provavelmente pelo PSDB, o que mostra a fragilidade do PT para lutar contra a direita, porque a direita está dentro do PT. Bom, todos os partidos têm uma ala direita que responde a essa pressão da direita. O grande problema é ver a dimensão dessa ala direita dentro de cada partido. Existe também uma pressão na esquerda pequeno-burguesa contra a greve, mas a greve em si, ela é o instrumento mais importante nesse momento da luta contra a direita. Inclusive, eu acho que se a greve que está crescendo crescer ainda mais, ela é o principal instrumento de combate contra as manifestações da direita que já estão marcadas. Sem ela entrar, veja bem, mesmo com a limitação de que a greve não entre diretamente no debate político, porque a greve coloca em xeque a direita, coloca em xeque a política da direita, coloca em xeque a política de ajuste. Bom, uma vitória da greve dos professores, que é uma coisa que depende de uma série de fatores aí, seria uma derrota extraordinária da direita. Quer dizer, esse é o meio com o qual nós podemos impor uma derrota à direita. Quer dizer, o movimento organizado da classe trabalhadora. Os professores são um setor de classe média. Uma classe média bastante proletarizada, é verdade, mas classe média. Se os outros trabalhadores, como vem se manifestando, entram na luta, a balança tende a se desequilibrar no sentido da política revolucionária, da luta contra a direita e tudo mais. Vocês vejam que houve uma luta grande no ABC contra o PDV, né? Finalmente se chegou a um acordo lá, que é um tampão da crise, e há uma tendência latente na classe operária a entrar em luta. A esquerda pequeno-burguesa fala que a revolução está passando ali naquela rua, né? Para justificar que tem que derrubar o governo da Dilma, que eles vão imediatamente tomar o poder. Uma análise um pouquinho mais realista diria que há uma tendência de luta latente no interior da classe operária que poderia ser levada a uma luta real, né? E essa arma é uma arma importante na luta contra a direita. A situação nesse momento aqui, ela é bem... As nuvens escuras de chuva estão bastante grandes aí, né? O cara que faz anuncia o tempo e tal, que prognostica o tempo, lá está dando chuvas e trovoadas bastante violentas, mas isso não quer dizer que os trabalhadores vão ser derrotados pela direita, de jeito nenhum. A classe operária brasileira, ela é grande, ela fez avanços significativos em termos de organização e é possível enfrentar essa direita como nós estamos vendo nesses movimentos de professores aqui. Isso é uma coisa de extrema importância para o momento. Nós não podemos acreditar nem por um minuto que a esquerda pequeno-burguesa vai frear a direita. Essa seria uma ilusão. Sempre. Seria pior do que uma pessoa adulta acreditar na existência do Papai Noel e ainda que ele desce pela chaminé, no Brasil, país com pouquíssimas chaminés, para entregar o presente na meinha pendurada na lareira, que também é um país de muito pouca lareira. Mas é mais fácil acreditar É mais fácil acreditar que o Papai Noel vai vir, vai entrar pela chaminé inexistente e pendurar um presentinho na meia pendurada na lareira inexistente, do que achar que a esquerda pequeno-burguesa ela vai derrotar a extrema-direita na rua. Tanto que até agora não conseguiram nem descobrir
a existência dessa extrema-direita. Eles estão com muita dificuldade para ver que existe a extrema-direita e tudo mais. Quem pode derrotar a extrema-direita é a classe operária. São os movimentos organizados dos trabalhadores. Esse pode derrotar a direita, né? Tem gente aí falando que a gente deveria fazer aí uma frente de esquerda para enfrentar a direita. Bom, é pior do que a frente de esquerda eleitoral. Porque eleitoral você arruma uma pessoa da própria direita, como a Heloísa Helena, e tem uns votos aí apoiados pelo jornal Valor Econômico. Agora, para lutar mesmo contra a direita, o Valor Econômico não vai fazer propaganda, então vai ser pior. Nas eleições ainda dá para eleger um deputado ou dois, né? Dá para garantir o emprego de algumas pessoas, mas na rua, no tranco, a frente de esquerda é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. A única frente que pode conter o fascismo e a extrema-direita é a frente única das organizações operárias. E essas organizações não estão em campo, precisam ser colocadas em campo. Esse daí é o X, é a essência principal do problema que nós estamos enfrentando nesse momento. O governo do PT está metido numa confusão cada dia maior, né? Ele está totalmente dominado pelo Congresso Nacional, o que é um governo que está andando na corda bamba. Dizem por aí que no Brasil não tem a menor possibilidade de golpe, mas que o governo está naquela situação de balança, mas não cai, isso aí é a coisa mais óbvia que tem no mundo. Então, a questão é essa. É preciso enfrentar a direita com os métodos de luta da Revolução Proletária. E por isso é preciso enfrentar a direita com o proletariado. Só o proletariado pode fazer isso daí, pode fazer essa luta, né? Eu não vou entrar aqui em temas que já foram abordados, por exemplo, as manifestações alternativas, essa coisa toda, né? Eu acho que nós devemos nos concentrar em chamar os sindicatos para a rua. Nós devemos pressionar, inclusive, a burocracia, mas não ficar na pressão na burocracia, ir para as bases da burocracia, chamar os trabalhadores para a rua. Há manifestações que estão vinculadas a importantes sindicatos operários no dia 31 de março, no dia 1º de abril, no dia 7 de abril, e nós temos o 1º de maio. Nós devemos chamar os trabalhadores a sair à rua. Nós devemos mostrar para os trabalhadores que, né, há um perigo na estrada, como diz a música, e que a gente precisa abrir os olhos e se mexer antes que a vaca vá para o brejo. Esse é o problema-chave. É isso que está colocado para nós, companheiros.